Olá, bom dia. Hoje nós estamos em mais uma aula de escola dominical. Hoje é dia 18 de julho de 2021. Você é o nosso convidado, a nossa convidada, estar presente conosco para estudarmos um pouco da palavra do Senhor. A escola dominical é sempre um desafio, ainda online, para a gente poder entender o que a Bíblia tem a nos dizer, o que podemos acrescentar nas nossas vidas. Eu espero que seja relevante para a sua vida essa nossa conversa. Antes de nós abrirmos a palavra, a minha já está aberta aqui, mas de lermos a palavra, vamos orar pedindo iluminação ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos com amigos, amigas, irmãos e irmãs e queremos aprender mais de Ti, aprender mais da Tua presença nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Queremos, ó Pai, sermos filhos e filhas do Senhor, ó Pai. Abençoe o Teu povo, cuida de cada um, abençoe a vida, os desafios, os sonhos, os projetos de cada um, as crises, a saúde de cada pessoa. Guarde, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apenas lembrando que hoje, dia 18, logo mais à noite, nós vamos ter o culto. Após o culto, temos a assembleia ordinária, onde nós vamos ouvir o relatório da Comissão de Exame de Contas do Conselho da Igreja, e também vamos ouvir um breve resumo de como foram as finanças da nossa igreja e após eleger a comissão que fará o exame de contas deste ano 2021. Então, espero que você, não é uma reunião que demora muito, ela é ali mais expositiva para que você possa ver e tirar ali as suas dúvidas, na verdade olhar o resumo, mas você é convocado se membro da igreja. Se é um participante, você é convidado, se for membro é convocado para participar, para estar nessa reunião. Bem, o texto de hoje está lá em Lucas, capítulo 18, eu quero ler com você do versículo 9 ao versículo 14. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo e por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Amém por esta palavra. Aqui acho que é importante a gente fazer alguns apontamentos. Quem eram os fariseus? O fariseu era um grupo de líderes, pessoas que valorizavam a leitura, a interpretação. Entre os fariseus, muitos doutores, pessoas que se especializavam nas escrituras. É importante lembrarmos que aqui escrituras eram os escritos do Antigo Testamento, que não era ainda o Antigo Testamento, eram vários pergaminhos ali dos profetas, dos 5 primeiros textos que hoje nós temos na Bíblia, o Pentateuco, como nós conhecemos. E esses fariseus, eles valorizavam, eles eram extremamente nacionalistas, um povo exclusivista, somente eles tinham as razões, só eles tinham o caminho. E o fariseu, ele tinha uma condição, ele entendia que a volta de Cristo ela só aconteceria após a maioria das pessoas cumprirem todas as normas. Então, para eles, era necessário que as pessoas precisassem seguir os ritos, as normas, os dogmas, as doutrinas
E assim a pessoa teria a condição de se santificar, né, seguindo todas essas normas. Então, para eles eram muito ligados a esse cumprir as regras, as normas, os ordenamentos, e pelo cumprir, pelo muito fazer, então seriam abençoados, seriam salvos, estariam promovendo o reino de Deus, né, pelas ações dele. Importante como eles perdem, né, um conceito importante que é o da graça, né? Não é pelo fazer, não é pelo merecimento. Então esse era o grupo dos fariseus. A gente tem aulas aí, você pode pesquisar, onde nós destrinchamos mais esse grupo, né, esse partido, falando como partido com os devidos cuidados, né, um partido porque eles eram a parte de um pensamento, né, de uma cultura, etnia judaico e cristã. Então eles tinham essa visão partidária. O outro personagem, o publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram, apesar de terem recursos, né, porque geralmente o cobrador de impostos ele era um funcionário do império, ele por vezes não era assim, muitos tinham os seus desvios, né, acabavam ali recebendo além da conta para cobrar os impostos, mas eles tinham assim viviam com preconceito, né? Porque para o judeu ele era a figura do imperador que estava explorando, que estava oprimindo. Então era o pecador, o publicano era o pecador sem perdão para fariseus e judeus, né? Era o pecador. Então, exatamente essa nossa narração aqui, essa passagem bíblica, ela acontece com o fariseu no papel dele, dizendo: olha, eu faço as minhas orações, eu sigo as normas, eu dou o dízimo, eu não tenho outro relacionamento além do casamento, eu procuro ser íntegro, eu faço os meus jejuns, dou as minhas ofertas corretamente de tudo que eu ganho, e não sou, olha a perspectiva, como esse aí publicano que cobra impostos, que é um cara, um corrupto, que é um camarada ou uma camarada que faz o papel de oprimir o povo, né? Ele colocou-se acima de, né? E já o publicano, sabendo da sua condição, ele se humilha, ele não olha nem para frente, ele coloca-se numa posição de pecador. E o texto termina de maneira muito clara, dizendo que quem volta para casa justificado é justamente o publicano, e não o fariseu. Porque o fariseu ele não foi capaz nem de ser sincero nas suas orações. O texto aqui diz para nós que ele orava, ou o autor bíblico diz no texto, melhor, que ele orava de si para si mesmo. Uma oração vazia, que não passava das paredes do teto, né? Ele não tinha sentido. Então eu quero trazer para você hoje a nossa reflexão. Você já deve estar vendo aqui no slide. Eu quero viver em paz, né? Quero viver em paz. Por que eu pensei, lendo esse texto, eu quero viver em paz? Ora, porque o primeiro ponto, nós não podemos confiar em nós mesmos. É preciso um certo respeito e distanciamento, né? Óbvio, todos nós devemos fazer as nossas reflexões, né? Sabermos quem somos, reconhecermos os nossos limites, mas cuidado, né? Não confie em você mesmo, né? Procure fazer atentos, né? E atentas às suas análises, né? Assim, procure um irmão querido, uma irmã querida, coloque aquele dilema que você está vivendo, né? Uma pessoa, procure ser uma pessoa, né, imparcial, né, que não é tendenciosa. Conte para ela do que você está vivendo, para que você não caia nesse erro aqui, né, do confiar em si mesmo. O fariseu aqui, um erro fundamental, né? Ele confiou que por seguir as normas ele tinha privilégios, e aí já não é o que Deus quer para nós, porque senão nós vamos entrar naquela religiosidade da barganha. Eu faço, Senhor, para o Senhor me dar em troca. Não, você tem que fazer aquilo que Deus te chamou, mas faça isso porque faz bem para a sua vida.
não por nada em troca, né? Não, Deus não exige de ninguém seguir manual de regra para que você seja salvo. E isso é importante nós sabermos, né? Não confiar em você mesmo, né? Veja só, num tempo onde as pessoas dizem, confie em você mesmo. Preste atenção na proposta aqui. Não ache que você é melhor do que os outros e do que as outras. Eu quero traduzir aqui, né, porque também quando você diz não confie em você mesmo, está dizendo de ter baixa estima, né, de ser uma pessoa inconstante. Não, eu quero dizer, não pense que você é o dono da razão ou a dona da razão. Não acha que a sua parte deva interferir no todo, ou que a sua parte ela é apenas uma parte de um todo muito maior. Por isso, não queira ser o centro das atenções, né? Nós somos chamados para servir, não para ser o holofote, né, ou aquele de quem vai receber todas as luzes. Não confie em você mesmo. E isso faz parte de você viver em paz, né? Saia um pouco às vezes do holofote, refrigere um pouquinho aí, né? Tenha um tempo para você. E é fundamental não confiar em você mesmo, ou confiar em si mesmo, orar de si para si, né? Essa segunda parte da aula, e eu só queria trazer essas duas reflexões, né? Assuma a sua condição de pecador e pecadora e mostre arrependimento, né? Assumir a condição de pecador e pecadora e mostrar arrependimento é o que eu entendo aqui de humilhar-se ou estar humilhado. E foi exatamente o que necessário para o publicano voltar-se justificado. Ele se humilhou. E como nós temos dificuldade em nos humilharmos, né? Olha, reconhecer, eu estou com dificuldade, Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou tendo esse problema. Reconheça isso diante de Deus. Não confiar em si mesmo vem logo em seguida assuma a sua condição de pecador e pecadora e se arrependa. É de extrema importância. O pecador se humilha, a pecadora se humilha, e aí então ele tem a possibilidade de renovar-se. O renovar aqui, o arrependimento nos dá isso, a renovação da mente, uma nova forma de pensar, uma nova perspectiva de vida. As pessoas estão ensimesmadas, vivem rotinas cansativas, desgastantes, não aguentam mais o que elas fazem. Por quê? Porque não se renovam, porque não se arrependem, porque não se humilham. O caminho de paz passa por isso. Queres viver uma vida em paz? Não confie em si mesmo. Se humilhe, se arrependa dos pecados. E para concluir, né, viver em paz implica em confiar sempre no Senhor Jesus, não em nós mesmos, né? Talvez você esteja preocupado, poxa, o que vai ser o dia de amanhã? Confie no seu Deus. Se você é uma pessoa que vive o arrependimento, confie no seu Deus. Sabendo que somos pecadores e pecadoras, queremos uma nova vida, uma vida a partir agora do Evangelho de Cristo, não mais nas minhas certezas. Nele, em Cristo, e a partir do seu Evangelho, as coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas. Você vai viver em novidade de vida. Esse é o meu desejo, é o que eu quero para a minha vida, viver em novidade de vida. E eu espero que o Espírito Santo também te ilumine nesse sentido. Deus abençoe sua vida. Um bom domingo, até logo mais às 19 horas, no presencial e também no online. Lembrando que em seguida nós temos a Assembleia Ordinária para conferirmos, né, ou avaliarmos o que a Comissão de Exame de Contas analisou aí das nossas finanças. Deus abençoe, a paz do Senhor, e até domingo, até hoje ainda às 19 horas.